Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Se Liga na Mídia. Então é isso, aprofundamento este que você escolheu e que eu estou à frente do componente 3, que é o jornalismo esportivo, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. A aula nossa, ela tem como título Mesa Redonda. Estamos na atividade integrada 3 e sistematização 1. Eu não estou sozinha, estou com uma professora também da segunda série do ano ensino médio, mas ela está à frente de outros componentes. Então é com muito prazer que eu apresento a vocês a professora Silene. Olá, estudante da segunda série, tudo bem com vocês? Como a Mara mencionou, né, a professora, eu sou Silene Félix, estou com outros componentes, mas é sempre uma grande alegria participar aqui da aula de vocês. É isso então. Então hoje nós vamos continuar, a gente vem de uma sequência falando nos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Falamos da Agenda 2030, não é? Que é um processo global em que se pretende que até essa data as coisas no mundo estejam mais nos eixos. Aí nós falamos dos ODS de número 4, de número 5, de número 10, e o nosso foco foi aí o preconceito. Diante de tudo isso que estudamos, que vimos até agora, a gente vai pôr em prática. Como? Nós vamos pôr em prática por meio de uma mesa redonda. Então é isso que hoje eu e a professora Silene faremos aqui. Continuando, essas são as habilidades que nos baseamos aí para montar as aulas. Essas habilidades também estão lá no nosso mapa. Então, professores, como eu já fiz a leitura outras vezes das habilidades, hoje eu só deixo aí para que vocês tirem um print e eu leio o código MIFLGG01 e M13LGG501. Essa última é da formação geral básica, tudo bem? E o nosso eixo estruturante de investigação científica, eixo esse que nós vamos e que a gente já está seguindo desde o começo, porque assim, né, Silene, o tempo inteiro os nossos estudantes vão a campo, procuram, investigam o tempo todo. O tempo todo. Porque mesmo falando de modalidades esportivas, a gente tem abordado desde o comecinho do semestre textos jornalísticos, outros lugares, né, outras fontes, outras formas, mas sempre com esse foco desse eixo, que é o que dá base aí aos nossos estudos. Temos objetivos para a aula de hoje. Os objetivos são falar sobre o gênero debate com a perspectiva de uma mesa redonda com suas características e propor a organização de uma mesa redonda para debater as modalidades trazidas pelos estudantes desde a atividade 1. Silene, não estamos sozinhos, estamos hoje aqui com o Patrick e o Felipe, que são os nossos intérpretes de Libras, e vamos fazer agora também a nossa autodescrição. Eu sou a professora Mara, eu tenho 1,68 m, meu cabelo é castanho claro, estou com cabelo solto, um casaco vermelho, calça preta, bota preta e estou sentada ao lado da professora Silene, ambas em cadeiras brancas com uma mesinha de apoio no meio. Nossa, que legal, ela descreve até o cenário, muito legal. Bom, eu sou a professora Silene Félix, eu tenho 1,60 m, nesse momento, como ela mencionou, estou sentada. Hoje estou com uma blusa, jaqueta preta, calça jeans, tênis branco, um turbante, na faixa turbante na cabeça, e sou uma pessoa preta. Então é isso, fazemos, né, a autodescrição, nós comunicamos também com nossos intérpretes, porque eles levam as nossas vozes, então acho que é bem importante eles participarem aqui comigo. Então sejam bem-vindos, meninos, vamos continuar. O nosso resumo, a nossa agenda, isso é para que você continue anotando. Aí estamos na aula de sistematização, aula de sistematização de número 1. Então é isso, debate. Mesa redonda, o que é? Então a gente tem aí algumas definições, eu farei a leitura dela, mas a professora Silene, professora de língua portuguesa, que também trabalha muito isso no seu componente, você trabalha esse tipo de debate no seu componente da segunda série? Sim, nós trazemos assuntos, né, temas
bem polêmicos muitas vezes e pedimos para os estudantes comentarem, argumentarem sobre aquele assunto ou tema. Ah, então tá certo. Então a gente vai ter a compreensão de conceito de mesa redonda e com base na língua portuguesa, que ela traz aí, ela propõe características para esse tipo de gênero, é isso, Silene? O debate e mesa redonda são gêneros textuais, né? Nós utilizamos a parte argumentativa, mas tem algumas características específicas relacionadas à mesa redonda, né? Eu não sei se já posso comentar aqui e falar sobre o que diferencia, por exemplo. Pode. No debate, como a professora vai ler e vocês, é bom que enfatiza mesmo o conceito para eles, que assim, o debate, como muitos já conhecem, né? Tem uma pessoa que vai moderar, normalmente ali temos a pessoa responsável, um debate regrado, alguém fica como moderador e pessoas ou grupos falam suas opiniões sobre aquele assunto que foi previamente passado e todos já sabem falar sobre eles. Alguns ficam do lado do a favor e contra aquela opinião ou aquele assunto que será discorrido. Na sequência, tem um momento para réplica e tréplica. Aí decide se tem tempo, como vai funcionar, quem fala primeiro, se depois de ouvir essas pessoas, outras falarão. Então, o moderador é quem faz isso. No caso do debate. Numa mesa redonda é bem parecida, já tem esse formato literalmente de mesa, né, redonda, onde as pessoas ficam em volta. E ali, o moderador, ele também é responsável em fazer essa parte das regras, porém, quem está em volta, que são as pessoas da plateia, eles também conseguem interagir, mandando perguntas. Aí o moderador vê o melhor momento que pode fazer essas perguntas e perguntar para alguém que está ali, no caso, nessa mesa redonda. É interessante que, normalmente, mesa redonda, nós pensamos em locais como simpósios, um local para especialista falar sobre aquele assunto. Então, é um assunto que ele tem propriedade para falar. E é interessante. Então, a única característica que diferencia basicamente é essa, que a plateia consegue interagir, mas não colocar ou impor a sua ideia. Na mesa redonda, ele só fala ou manda a questão escrita, por e-mail, enfim, para as pessoas que estão em volta discorrendo o assunto. Discorrendo o assunto. Então, por que eu trouxe aí o título Mesa Redonda, o que é, e eu citei o debate? Porque vocês, estudantes, podem ficar livres. Eu não quero que eles se sintam presos a um determinado tipo. Nós propomos a mesa redonda e aí nessa mesa redonda, ela também, vocês podem manter aí no formato de debate. Então, é importante que vocês atentem-se a essas características, porque a proposta é que vocês façam aí na escola. Então, olha só, se a gente falar de debate, né, que eu tenho como definição, acompanhem comigo, é um modelo de contestação fundamentado na argumentação, em que duas ou mais ideias conflitantes são defendidas ou criticadas com base em argumentos. É formalmente usado por parlamentares, políticos em geral, debates científicos, debates filosóficos, literários e vários outros. No senso comum, as conversas argumentativas sobre futebol, política, cotidiano e entretenimento podem ser consideradas debates informais. Então, é importante quando eu trouxe essa contextualização, porque se a gente começar a falar aí no esporte e pensar que na escola vocês querem desenvolver isso de uma forma mais informal, então vocês precisam saber que ela entra aí no gênero de debate, porque vocês vão estar conversando sobre, ok? Acho que ficou claro, né, Silene? Sim. E aí vocês vão poder usar também o formato de mesa redonda para conversarem sobre determinados assuntos. Inclusive, eu trouxe algumas questões, algumas perguntas norteadoras para essa mesa redonda. Então, é muito opcional, vai muito das turmas de vocês. Até eu proponho que vocês experimentem as duas formas, né? Essa questão do debate e o questão somente da mesa redonda ali, como disse a professora também, de discorrer sobre determinado tema onde as pessoas colocam as suas opiniões, mas elas não defendem coisas contrárias, certo? Certo. E debater, discutir, nós fazemos o tempo todo, né? O tempo todo. Porque cada um, como mencionou, sobre um partido político, sobre a questão dos esportes. Então, isso nós fazemos, debatemos. A diferença é que no debate tem argumentos e você coloca ali pontos de vistas. Não para brigar, né? Não na questão, exato. mas de saber
falar sobre o que você pensa e com embasamento. Esse é o diferencial. E embasamento teórico vocês têm. Eu comecei a aula falando que nós estamos aqui baseando todas essas nossas aulas por meio de investigação científica. Mas vocês aí na escola, protagonistas, podem direcionar aí o trabalho de vocês. A proposta do mapa é a mesa redonda. E assim, conversando também com o professor Mauro, que é do componente 1, no dele ele já até citou essa questão do debate ali. Então, para a gente fechar, para a gente juntar aí. Então, a proposta é que vocês pensem em uma mesa redonda e definam, de certa forma, como isso será dirigido. Podem usar as duas formas aí, por exemplo. Vocês podem usar o debate, se preferirem, e a mesa redonda aí para dissolver e resolver essas questões que a gente vai conversar. E aí, claro, já que a professora Silene está aqui, se a gente vai estar conversando sobre o assunto, ela nunca participou de uma aula nossa. Então eu vou colocar alguns pontos aí que vocês têm estudado desde o começo do semestre para que ela veja quanto vocês estão aí estudados no assunto. Que legal, vamos lá. Então, assim, a imagem, né? Então, eu imagino... eu coloquei uma virtual, porque quando a gente procura hoje, né, até a gente fala da mesa da redonda, não é só pelo simples fato, né, do objeto ali. É essa questão mesmo de estarem discutindo nesse caso aí, eles estão deliberando as mesmas coisas, e ali um outro lado também, em outro contexto, né? Eles já não estão usando o virtual, essas reuniões com o uso da tecnologia, né, Silene? Que legal, bem criativa essa ideia. E é isso, olha só. Então, assim, para a gente definir, né, exatamente o que vocês precisam ter, né? Aí vocês façam a escolha para onde vocês querem levar o viés das aulas de vocês. Então, o que é importante? Definir o editorial da mesa redonda. Será mais técnica e formal ou será em um formato mais descontraído? Eu não queria deixar engessado, sabe, Silene? Então, eu quero que só propostas, são só ideias para que eles consigam aí deixar o mais gostoso possível. Sim, né? Até porque depende da temática, né? O assunto que nós vamos desenvolver, ele pede uma certa leveza no falar, né? Eles vão falar de modalidades esportivas. Então. Mas tudo baseado aí nas questões dos ODS, que foram esses objetivos que eu citei no começo, e tem uma estruturação aí de investigação que eles fizeram. Então tem esse caráter informativo real, porque eles foram em busca da pesquisa, mas tem essa questão do esporte, que tem essa leveza, que deixa mais descontraído. Né? Então vamos lá, fazer uma curadoria de diferentes estilos de mesa redonda esportiva, para definirem como será desenvolvida a atividade. Tá? Então, vocês têm que ir em busca também desses tipos de mesa redonda esportiva que tem. Tá? Depois vocês vão avaliar o trabalho realizado de vocês e cuidar de cada etapa da mesa redonda. Planejamento, roteirização e realização. É o que eu disse, num debate informal a gente começa a conversar sobre o assunto. Isso. Mas aí os estudantes, eles precisam montar, deixar características da conversa que vai ser direcionada ali da mesa redonda. Então, isso tudo tem que ter organização. Para ter organização, vocês precisam conhecer. Então, a primeira coisa foi entender o que é um debate. Tá? E aí, na mesa redonda, vocês vão usar essa questão do debate. Então, a gente tem que pensar em um outro formato, de repente, aí. Agora, mantendo a mesa redonda, pensa-se nas questões, nas situações a serem colocadas e partirem aí para a prática. Vamos lá. Aí, Silene, eu até já dei aqui para os nossos estudantes algumas questões norteadoras. Porque não é só chegar lá e falar assim, vamos lá, essa mesa redonda, a gente está conversando, você viu o jogo, quanto que foi? Esse jogo foi tanto a tanto. E aí, o que você achou daquele jogador? Não, aquele jogador se deu bem, esse aqui foi melhor. Não é uma conversa dessa que a gente quer, né? Na mesa redonda. A gente vai ter assuntos que permeiam aí. E aí eu já vou avisar, a gente vai tentar fazer uma mesa redonda aqui na próxima aula. Vou tentar, hein, Silene? Vamos lá. Você quer participar? Eu já te convido.
Gostaria muito. Eu participei da mesa redonda do mesmo componente com o professor Mauro. Eu participei falando sobre a representatividade da mulher. Então, aí que tá. Por isso que eu até trouxe as características ali, né, da composição. E a gente sempre fala dos componentes, porque eles estão muito interligados. Então, olha só, Silene, as perguntas, né, que os nossos estudantes já têm aí bagagem para discussão. Então, olha só. Os temas devem estar ligados às discussões anteriores, senão também eu não faço um ligamento, né? Eu não fecho aí o que estamos falando. Por que algumas modalidades esportivas, né, no caso, são mais divulgadas que outras? E aí, Silene, se você estivesse na nossa mesa redonda aí? Provavelmente já começaria falando que são esportes que temos na escola, que são os mais fáceis, acessíveis, e também aqueles que a mídia mais divulgam. Então nós estudamos muito sobre isso. Vemos esportes com mais visibilidade, vimos esportes com menos visibilidade. Vimos esportes em que é o mesmo esporte, quando a gente trata do feminino e do masculino, eles têm uma diferenciação enorme, né? Discutimos aí muitos aspectos em relação a isso. E essa questão do esporte na escola é mesmo, né? Se a gente pergunta quais esportes você, por exemplo, as pessoas com as nossas idades, vão sempre falar aquelas mesmas práticas que tivemos, porque era de um currículo em comum. Hoje, os nossos estudantes têm possibilidade de ter muito mais, né? E a gente veio falando aí de lutas, de outras contextualizações da ginástica, e que antigamente nem se falava tanto, né? Porque a gente tem os esportes que eram os mais praticados na escola, e é isso. E sempre daquele mais praticado na escola tem um com maior visibilidade na mídia. Isso foi muito estudado também. Olha só, Silene, o esporte praticado por mulheres tem a mesma valorização que o praticado por homens? Opa, eu acho que até você deve ter conversado isso lá na aula do professor, hein? Praticamente sim. Não, as mulheres sempre, de forma geral, tanto na questão da representatividade na TV, nos esportes, enfim, nunca é a mesma valorização. Nós não temos a mesma ascensão. Eu vejo pelo esporte feminino que eu acompanho. As mulheres jogam muito bem, ganharam muito mais prêmios, campeonatos, e o salário não equipara ao dos homens. Estudamos questões salariais também aqui no Se Liga na Mídia, no nosso componente. E aí, eu só tô dando um esquenta para a professora Silene, porque olha só, eu vou colocar essas questões na nossa mesa redonda. Eu acho que vai dar certo. Sim. E aí, o ODS, que eu sempre repito, por exemplo, a gente falou muito do 5, que é a questão de dar representatividade às mulheres e às meninas num contexto geral. A gente fala isso no esporte e na escola, porque a gente acredita que elas conseguiram, elas e eles, né, na escola, conseguirão ampliar aí, né, essas questões que no esporte a gente vê, a gente sabe que é real, mas que a gente também sabe que acontece na sociedade, na família, no serviço. Né? Aí já deixo como dica estudarem o artigo 54 de 1965. Vai falar bastante sobre a questão que já havia condições para que a mulher não participasse dos esportes, né? Já criaram barreiras, né? Exato. E olha, Silene, se eu falar que os nossos estudantes também já fizeram investigação científica sobre isso. Maravilha! Foi bacana o trajeto até aqui. E aí, vamos lá. Olha, Silene, tem mais. Topa responder? Bora! Então já vai esquentando, não conta que eu te disse. Se você participar da nossa mesa, você já sabe, os outros professores não sabem do que falaremos, hein? Olha só, os fatores econômicos influenciam na divulgação dos eventos esportivos? Aí é uma outra questão, né, que envolve patrocínio. E aí, o que você acha? Ou você pula? Não, eu enfrento mesmo. Então vai. Vamos lá. Sempre nós sabemos que, como foi mencionado, alguns esportes são mais valorizados, têm mais credibilidade diante do público. Logo, eles recebem mais patrocínios. Então, nós sabemos também da questão das marcas, das propagandas. Então, eu gosto porque é um assunto que eu busco. Então, eu consigo falar sobre isso. E, normalmente, a divulgação desses eventos são maiores, então, envolve uma maior renda, então tudo isso entra nesse contexto aí, mas posso
Parar ou... Pode parar. Olha, essa mulher veio para arrasar aqui. Então, a gente falou de mesa redonda, nós também falamos de debate e eu já passei para ela aqui algumas dicas do que pode acontecer aí na nossa mesa redonda. Por quê? Porque essas questões são para lhes dar ideias. Claro que eles precisam pensar em como eles vão levar, quais os questionamentos. Por exemplo, aí eu nem coloquei questões em relação a preconceitos no esporte, que eu trabalhei também por esses dias e que a gente já vem trabalhando. Porque a gente sabe, né, Silene, que a questão de preconceito no esporte ela é muito grande. Sim. Também acabamos de fazer uma leitura muito bacana nas últimas 2 aulas, em que até citou o Hamilton, que é do automobilismo, um esporte com muita renda, né? Eleva a economia, assim, é um esporte bem de elite mesmo. Sim, a prática, a manutenção, Exato. os equipamentos para fazer esse esporte, né? Você vê que tem uma certa renda ali. Mas e o atleta? Já sofreu preconceito? Sim. Então, essa reportagem, ela trazia isso à tona, né? Preconceito mesmo por ser negro e por, mesmo com as condições, o status em que ele se encontra, não teve como, ele sofreu o preconceito. Mesmo, como falou, a questão dessa visibilidade, ele sendo uma pessoa que tem um alto valor aquisitivo por conta do esporte que ele pratica, né? Mesmo assim sofreu, e a gente pensa assim, não, porque a pessoa é rica, não passa por esse tipo de situação. Mas aí o que foi determinante foi a cor da pele. Infelizmente. Mas estudantes estão aí para, por meio dessa conversa esportiva, por meio de tudo que eles estão representando na escola, né? E que eles já podem debater, sanar. Eu acredito que ali no chão da escola, que também sofremos isso, a gente conversou na última aula, o professor Mauro também falou sobre isso, né? Do preconceito que o estudante às vezes sofre e isso ele carrega para a vida inteira, né, Silene? Exato. No caso, nós falamos de um atleta, a questão, né, da cor da pele, nós temos muitas situações, até o seu componente trabalha com isso, né? A questão da inclusão dos esportes paralímpicos. E olha, a gente vem retratado bastante isso, por isso que eu digo que o Se Liga na Mídia é riquíssimo. Verdade. É bem bacana. Mas aí, olha só, por que alguns atletas têm mais visibilidade? Silene, o que você acha? Pela beleza? O que você acha? Eu já penso aí, são muitos fatores, né? Primeiro, ter visibilidade. Você pensa, eu posso até incluir de forma indireta as questões anteriores. Vai além da questão do patrocínio, a questão do preparo dessa pessoa, quais são as condições ou não, qual é a estrutura familiar. Nós pensamos também ali se tem alguém por trás que cuida no contexto, aí vamos pensar da carreira, um gestor da carreira dessa pessoa, a parte administrativa, a questão de administrar as redes sociais, financeira, e tudo isso também pensa para a mídia. Né? Exato, olha só, nesse texto jornalístico muito bacana que eu consegui e trouxe para eles, mostrava ali a trajetória de 3 atletas. 3 atletas com procedência pobres, que lutaram ali, que tiveram muita dificuldade e que chegaram e representam o esporte. Né? 2, a gente citou, eram os para-atletas e 1 era um esporte convencional, né? Que não era de uma Paralimpíada, era de uma Olimpíada. E quem recebeu destaque como melhor ainda foi esse do esporte que falam tradicional, né? Então, a gente já vê também que nem sempre, mesmo ali defendendo o país, trazendo medalha, todos eles são exaltados, né? Como eu falei, a questão do patrocínio, a visibilidade, a questão da marca, associar a imagem ao esportista, também tem muito disso. E eu vejo assim, por que alguns têm mais visibilidade? Talvez nem a questão de destaque ou melhor ou maior profissional, isso nem está interligado, porque muitas vezes nós vemos profissionais que são excelentes e não tem um destaque. Parece até, uma vez eu brinquei, isso é um sorteio, gente. Ali alguém foi privilegiado. É brincadeira, mas é para instigar aí a conversa. Então, assim, coloquei uma questão ali para eles, assim, quais esportes que estão presentes em mídias alternativas vocês gostariam de debater? Se você pudesse escolher um esporte, por exemplo, Silene, para a gente debater aí nesse nosso debate, qual seria, hein?
Embora vai parecer senso comum, que foi o que a professora lá colocou como definição, que são situações corriqueiras do dia a dia e provavelmente parece que não tem embasamento, eu falaria, não sei se já mencionou, a questão, que eu sou muito ligada a essa questão, as mulheres relacionadas à questão salarial, à questão da representatividade, porque eu acredito muito importante. Então, seria o futebol. Por que que as mulheres no futebol ganham menos do que os homens? Por que que um salário anual de uma jogadora não chega nem perto do salário mensal de um jogador? Então, olha só, a gente vai, ela sugere o futebol, né? Então, essa modalidade esportiva, mas aí uma conversa, uma mesa redonda tratando da questão salarial. Quando eu trouxe como exemplo, porque eles têm mais chances de investigar em outros, porque a gente tem a questão dos direitos, tudo. Eu consegui trazer no vôlei, né? Mostrar a diferenciação da questão das jogadoras de vôlei para os jogadores. Em uma premiação, o que o masculino ganha é muito maior do que o feminino. E a professora Silene vem na nossa aula sugerir que essa conversa seja também aí voltada da questão salarial do futebol. Eu acho importante, porque se a gente fala de Marta e de outras jogadoras, a gente vê que elas também, olha só, onde elas estão. A gente né? vê Formiga, Marta, onde estão essas atletas, o que elas fazem, né? O que elas trazem assim, de visibilidade para as mulheres e tantas outras que às vezes a gente nem sabe o nome, consegue discutir, e muitos homens eu vejo ainda, professora Mara, que tem preconceito, fala, vamos assistir futebol, é feminino. Peraí, não tem ali técnica, não tem toda a questão do jogo, qual a diferença do futebol feminino para o masculino? Por que essa discriminação? É isso mesmo. Então, estudantes, vocês estão preparados para aí combaterem essas questões, né? E mostrarem a igualdade, trazerem para o chão da escola o que a gente vem conversando há muito tempo. Então fica aí, ó, a gente está chegando ao final, Silene, 3 minutos e 38. Pena. A gente vai, fica aí pro professor, né, como uma proposta, claro, intermediar a organização dos estudantes na preparação dos debates que vocês vão propor aí nessa mesa redonda, utilizar questões norteadoras para auxiliar os debates. Eu digo que o professor aí, ele só vai ficar mesmo mediando ali, porque, olha só, o trabalho mesmo tem que ser de vocês, estudantes, hein? Então, olha só, definir o editorial da mesa redonda, se ela será mais técnica e formal, se será com formato mais descontraído, fazer uma curadoria em diferentes estilos de mesa redonda, então vocês precisam ter claro, né, os tipos, tá bom? Cuidar de cada etapa da mesa redonda, isso aí é com vocês, segunda série, tá? Então façam planejamento, façam a roteirização e aí preparem-se para a realização, não esquecendo do quê? Dos registros. Vocês precisam fazer os registros, então toda essa organização aí de planejamento, mantenham ali o registro, né? Ou o computador ou o papel, mas mantenham o registro e imagens, fotos desse grande evento aí também, que pode ser proporcionado para vocês na sala primeiramente. Eu sempre falo para eles, levem para a escola depois como um todo, né? Acho que só atentar aqui, que normalmente a gente se preocupa muito com o debate em si, tem que pensar nessa questão que a professora colocou, do planejamento, de criar o roteiro, toda a organização do espaço, exato. O que vai fazer, quem será o moderador ali, quais são os tempos, né? O dono da mesa, quem cuida, qual horário para cada pessoa falar, interessante. Então tá certo. Então, o que vimos hoje, vamos lá comigo, falamos sobre o gênero debate aí, com a perspectiva de uma mesa redonda com suas características. Propusemos que os estudantes organizassem uma mesa redonda para debater as modalidades trazidas desde a atividade 1. Então, os assuntos aí, olha, nós estudamos até agora, nós tivemos quantas aulas? Vocês podem buscar aí nas aulas, no material de vocês, nos registros de vocês. Eu acho que eu vou pedir para que eles, essa chamadinha eu faço depois, Se Liga na Mídia, para que eles avaliem a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu achei a participação da professora Silene muito bacana. Olha só, ela nem tinha visto, analisado as questões da aula e você foi muito bem. Você gosta muito de esporte? Eu gosto bastante. Você gosta bastante? Assisto muito de futebol, principalmente porque, como falou, é o que tem aberto na mídia, facilita. E acompanhei, joguei futebol na escola. Você jogou? Joguei Você sofreu preconceito? Essa foi a pauta de ontem. Você sofreu preconceito?
Tem que falar? Você volta outro Dá dia? tempo? Volto. Então tá bom. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito, Silene. Muito obrigada. Eu sempre falo pra vocês, se liga na mídia, tá no mundo, é isso, linguagens e suas tecnologias. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.